Bem-vindo, amigos, ao Floripa em Foco do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores no estado de Santa Catarina. E é sempre com prazer que recebemos mais uma vez o professor Aldoir Kremer. Bem-vindo, professor, tudo tranquilo? Tudo certo, Silvio. Um prazer poder estar voltando aqui para conversar contigo nesse programa interessante, né, onde a gente pode debater as questões da educação do Estado. Muito bem. O professor faz o favor de esticar um pouco a sua camiseta para a gente mostrar. Fernando, põe aí o professor Aldoir. SINT, Santa Catarina, Magistério em Movimento. Greve, professor. Desde quando a greve está vigente mesmo? Então, Silvio, nós estamos com a greve, já completou o aniversário, já há mais de um mês, desde o dia 24 de março, que nós estamos em greve, né? Nessa luta histórica dos trabalhadores em educação de Santa Catarina, certo. Uma greve de resistência, uma greve diferente, inclusive, pela questão dos ataques que estavam propostos ao governo e, por isso, o enfrentamento de resistência para que não se efetivem retiradas de direito. Certo. Como é que é essa questão do ataque, professor? Ele está tentando atacar direitos dos professores? Sim. Desde 2011 que nós temos uma questão em aberto com o governo do Estado, que é a questão da carreira do magistério catarinense. Que foi compactada, né? Exatamente. E quando o governo teve que abrir mão do princípio de que aqui em Santa Catarina já se aplicava a lei do piso nacional, ele teve que refazer isso, né? Ele estipulou uma carreira provisória, que ficou em vigência até os dias de hoje, que é uma carreira que se desestruturou por completo. Por que desestruturou? Porque ela não segue as diretrizes. Os valores da tabela salarial, eles são colocados aleatoriamente. Aleatoriamente. Então, não é aplicado o piso em toda a carreira. Ele exatamente. Botou lá. E a tabela salarial, como ela não segue diretrizes, ela ficou defasada. Compactada, em primeiro lugar. Né? A diferença entre o nível médio, né, e os outros níveis é mínimo. Né? Então essa é a realidade nossa hoje. E desde lá nós cobramos do governo do Estado, né, uma carreira digna, com a aplicação do piso nessa carreira, inclusive para que os reajustes possam incidir em todos os níveis e todas as referências, certo? O governo do Estado, nesse ano, disse que ia fazer isso. E que ia fazer isso apresentando para o sindicato um estudo, né, de como isso seria realizado. Só que nesse estudo apareceu exatamente tiradas de direito. Ele traz uma proposta de uma nova tabela salarial, mas com tiradas de direito. Inclusive, sem impor o nível de referência do piso nacional do magistério. Sem levar em conta o piso, que é uma lei exatamente. Nacional. E desvinculando os professores ACTs da carreira. Assim que nós entramos nessa greve, uma luta para manter a regência de classe, que é outro ponto. Então, ele retirava o nível médio da tabela salarial. O que isso significava? Significava a retirada da referência do piso nacional. E, ainda além disso, incorporava 25% de gratificação para o professor de sala de aula a título de regência de classe. E contava isso como aumento de salário. Isso, exatamente. E o terceiro item ainda era a desvinculação dos professores ACTs da carreira. Então, era um ataque extremamente profundo, né, que atingia diretamente ao magistério catarinense. Então, assim que nós iniciamos a greve. No processo da greve, a gente foi tendo enfrentamento dessa proposta e nós fizemos com que o governo modificasse. Pela derrota que ele sofreu na Assembleia Legislativa, os deputados não iam aprovar a desvinculação dos professores ACTs da carreira e a questão também da contratação hora-aula. Por isso, o governo teve que retirar a medida provisória que transformava em lei esse princípio. Isso foi retirado. Foi retirado. E uma outra coisa que agora o governo apresenta uma proposta. E nessa proposta ele recoloca o nível médio. Então a referência ao piso nacional é uma coisa que nessa proposta nós conseguimos superar. Contemplado. Mas ele trouxe outros ataques. Manteve um, que era a incorporação da regência de classe, e está propondo um retrocesso na carreira de quem está em final de carreira e de quem está aposentado. Por quê? Porque a tabela salarial que o governo está propondo é uma tabela salarial estendida, com mais referências do que nós tínhamos até então.
A tabela até então nós tínhamos 7 referências de crescimento. 7 níveis, né, exatamente. De acordo com o tempo de serviço, com a qualificação do professor. Da letra A até a letra G. 7 níveis. Nessa nova tabela ele traz mais outras 3 referências, certo? Então, o que é que o governo está fazendo? Ele está trazendo para fazer a passagem, né, do plano antigo para o novo, esse enquadramento na nova tabela salarial, ele passa na mesma letra em que estava no anterior. Portanto, quem estava no final de carreira, ao invés de vir para o final de carreira nessa tabela nova, ele fica 3 níveis antes. Né? Então, ele retrocede 3 níveis na prática. Na proposta que o sindicato, desde 2011, apresentou ao governo e vem fazendo enfrentamento para que se discuta essa proposta, nós propusemos que aquele professor que está na última letra da tabela atual, ele obviamente, como ele já chegou ao final da carreira, tem que ir para a última letra. Com mais 3 níveis ou não. Com mais 3 níveis ou não, ele tem que estar na última, porque ele já está no final de carreira e inclusive os aposentados não têm mais a possibilidade de avanço funcional. Ele não tem mais como voltar a estar no topo da tabela salarial. Né? Então, esse é um ataque que está nessa proposta. Outra questão é exatamente a questão da diferença entre o nível médio e a graduação, porque o governo publicou para a sociedade que a proposta do governo tem uma diferença de 40%, né, entre o nível médio e a graduação. Superior. Mas ele esqueceu de dizer que isso é para um prazo sem limite. E que para o dia de hoje, a proposta que se aplicaria agora, seria apenas de 2,2% a diferença. Olha a distância, 2,2% para 40%. Sem dizer em que prazo esses 40% Ele estipula o seguinte regra para fazer, para a continuidade dessa descompactação, que seria o reajuste do Fundeb de cada ano, do ano anterior. Por exemplo, para 2015 nós teríamos o percentual de 2014. Na verdade não se aplicaria. O de 2016 seria o reajuste do Fundeb de 2017. De 2016 seria o Fundeb 2015. Sempre um ano anterior. Mas qual é o problema? Não há uma regularidade nesse percentual. Nós tivemos anos que deu 1,5%, nós tivemos anos que deu 2 e pouco, nós tivemos anos que deu 10% de reajuste do Fundeb. Então, é algo assim inconsistente. E na média dos últimos anos, se seguisse a média dos últimos anos, nós levaríamos até o ano de 2020 para ter uma tabela descompactada. Então, é contra isso que nós estamos em greve, é lutando para que haja dignidade para os trabalhadores da educação de Santa Catarina. A nossa proposta é clara, né, e é por isso que nós estamos nesse movimento. Desde 2011 essa discussão está em pauta, professor? Olha só a paciência dos trabalhadores em educação do nosso estado. Desde 2011 nós estamos esperando, né, para que o governo se posicionasse. E só agora, em 2015, ele traz uma proposta retirando direitos ao invés de garantir novas conquistas para os trabalhadores na educação. Professor Aldoir Kremer, agora diretor de Assuntos Educacionais do SINT, que é o Sindicato dos Professores Estaduais aqui em Santa Catarina. E a gente já aproveita a saudar o professor que é de São Miguel do Oeste, né? Com a sua conterrânea, a Jaqueline, que é de São Miguel, também está nos acompanhando aqui. Tem a Michele de Itapiranga, também o Robson, que é de Campos Novos, e a professora Fabiana, lá de Chapecó. Aliás, tem uma população considerável de professores aqui acampados na Assembleia, né? Essa população é de quantos professores, mais ou menos? Então, nós estamos aí em torno de 80 professores 80 acampados, 24 horas. 24 horas. Esse é o 3º dia do acampamento, né? É um acampamento que foi definido pelo Comando Estadual de Greve, que nessa semana, inclusive, teve várias ações importantes, né, que nos motivam a estar nessa greve e a ter esperança que nós possamos, de fato, ter assim um desfecho, né, positivo, porque o que a gente quer, na verdade, é estar em sala de aula, trabalhar. Nós queremos construir a educação de qualidade no nosso estado. Agora, nós também não podemos admitir que o trabalhador de educação seja tratado com tamanho descaso.
Aqui em Santa Catarina não se aplica os 25% do percentual constitucionalmente determinados na educação. Os 25%. Os 25% não são aplicados. Que o Estado tem que aplicar das suas conforme próprias. o Tribunal de Contas a cada ano tem demonstrado. E o governo não tem a decência de modificar isso, de aplicar o que a lei determina. Então, nós nos consideramos extremamente desvalorizados, inclusive outro princípio constitucional, que é a valorização dos trabalhadores na educação, né? Infelizmente, o governo limita a sua proposta em um valor financeiro, né? Que não leva em consideração a aplicação dos 25% à educação. Tem outras fontes que o governo poderia buscar recursos financeiros para resolver o problema da educação de Santa Catarina, como, por exemplo, a desvinculação dos recursos da educação do Fundo Social, que tira 8% da educação de Santa Catarina. Para ir para o Fundo Social? Exatamente. Nós temos assim vários mecanismos que nós apontamos ao governo, que os deputados na Assembleia Legislativa, muitos deles também têm falado sobre isso, e o governo não tem vontade política de resolver as questões, porque se tivesse, está aí a forma, como ampliar, né, os recursos disponíveis, porque aquilo que o governo pretende fazer é mais ou menos tentar colocar Florianópolis dentro de São Miguel. Não tem como fazer uma carreira decente sem ampliar um pouco os recursos, né? Esse é um dos limites que nós temos denunciado nesse processo, porque o governo fala do limite financeiro. Pois bem, se há limite financeiro, pois há formas de resolver esse limite. Há formas de resolver esse limite e é isso que nós queremos. Nós não queremos nada além do que aquilo que o governo, em 2011, o governador assinou o documento se comprometendo com a descompactação da tabela salarial. Nós temos esse documento arquivado, né? O que nós queremos é que o governo faça isso, mas também que não se retire direitos. Porque o trabalhador em educação, notoriamente, é um trabalhador que não está sendo valorizado aqui no nosso estado. Nós, na média salarial nossa, é inferior a 50% da média salarial de quem tem o nível de formação que é exigido dos trabalhadores em educação. Então, é por isso que nós estamos na greve e exigimos que o governo trate com seriedade e que abra a negociação. Esse é o outro ponto. Não estão negociando, não? Exatamente. O que nós queremos é a negociação, porque nós também não temos essa postura intransigente, né, de que tem que ser 100% da nossa pauta atendida. Se o governo diz que tem limite para a aplicação... Vamos sentar e conversar. Exatamente. Não há motivo para o governo não receber o comando de greve e estabelecer a negociação. Inclusive, nesse sentido, nós tivemos uma reunião nessa semana, com o governo, foi na escola de governo, que a CONER, que é esse órgão de negociação do exatamente, Estado, né? Que o Estado estipulou essa comissão, né? E o próprio secretário de Educação. Mas para nossa tristeza, a informação foi o seguinte: olha, vocês encerrem a greve, daí nós vamos sentar. Ora, nós ficamos desde 2011 tentando estabelecer negociação. O governo diz que só negocia sem greve, mas o que com greve também, com ou sem, ele não está... Se demonstrou que sem greve ele não negociou. E 3 itens ele disse que não negociaria antes de nós estipularmos a greve, que era a desvinculação dos ACTs, que era a questão da retirada do nível médio da tabela salarial e que era a incorporação de classe. Perceba que com a greve, 2 nós resolvemos. É verdade que o governo nos criou outros problemas que nós queremos evitar com a greve, mas dos 3 que ele já tinha anunciado que ele não negociaria sem a greve, 2 na greve nós resolvemos. Isso demonstra que a greve, ela teve eficácia e importância para que nós não tivéssemos um massacre dos trabalhadores na educação em Santa Catarina. Agora, o que nós precisamos é garantir, né, um desfecho para que a gente tenha garantias de futuro, porque sonhar é próprio do ser humano e sonhar é um direito de nós. E o que o governo nos estipula com a sua proposta é um futuro sem garantias. E nós queremos encerrar a greve sim, mas queremos encerrá-la com garantias, certo? Então, nesse dia que nós tivemos aí
com o secretário, ele nos colocou o seguinte: bom, então o sindicato apresente um documento e diga o que é necessário para que a greve termine e nós iniciemos a negociação. Porque nós também queremos negociar o que é necessário. E nós apresentamos, o comando de greve se reuniu, elaborou o documento que diz basicamente o seguinte: que o governo pague o reajuste do piso nacional do magistério de 13,3%, que é devido desde janeiro desse ano, que pague retroativo a janeiro desse ano, que o governo retire as faltas e as punições estipuladas desde o ano de 2012, que impediram a progressão funcional de todos aqueles e aquelas que estiveram em assembleias regionais, assembleias estaduais, que fizeram os 3 dias de mobilização nacional, que fizeram a greve de 2012, não puderam fazer a progressão. Alguns fizeram a progressão e agora o governo fez regredir da progressão, né? Então, que ele resolva essa questão e que ele acabe com o decreto do Pavan, que é o decreto que impede as progressões quando a pessoa tem falta. A lei, inclusive, não alia, né, faltas ao avanço funcional. Esse decreto ele é inconstitucional no nosso entender. Nós temos uma ação no judiciário, infelizmente o judiciário não nos defende em momentos que deveria nos defender. Nós não tivemos resolvido essa questão do judiciário. Esse decreto tem prejudicado os trabalhadores da educação. Então, se o governo resolver esses pontos, vamos deixar a carreira para discutir, então, em mesa de negociação, por 30 dias, nós propusemos, 30 dias vamos dar uma trégua, vamos estabelecer a negociação especificamente sobre a carreira, mas ele precisa atender aquilo que já é devido a dele. Certo. Porque essa questão das progressões, em 2011, na assinatura do governador, tinha o compromisso de que esse decreto seria revisto e ele não foi, né? E por isso nós estamos sofrendo até o dia de hoje. Então, do nosso lado, houve esse aceno, né, da possibilidade. Agora, o governo precisa assumir os seus compromissos, porque senão nós não poderemos ter melhorias na qualidade da educação em Santa Catarina. E quando foi entregue esse documento com o que é preciso para terminar a greve? Então, nós tivemos um ato aqui na terça-feira, no centro administrativo, onde nós entregamos esse ofício, nós protocolamos esse ofício no próprio centro administrativo, e também nós fizemos um ato em frente à sede, onde nós também protocolamos esse ofício. E na Assembleia Legislativa nós também protocolamos com o presidente da casa, e inclusive nós queremos conclamar os deputados da base do governo, os deputados da oposição, para que se posicionem e ajudem a pressionar o governo para que a gente possa estabelecer a negociação, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter resolvido essa questão do impasse que o governo criou, né, ao não negociar com a categoria, o que nos forçou a ir para a greve e para que não houvesse retirada de direito. Então é esse o processo que a gente espera que aconteça. Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui com o diretor de Assuntos Educacionais do SINT, o professor Aldoir Kremer. E como é que está a disposição de luta, professor? Hoje o senhor veio aqui acompanhado com professores de São Miguel do Oeste, de Campos Novos, de Chapecó, de Itapiranga. Como é que está a mobilização, a adesão a essa greve? A nossa greve ela segue firme e forte. Nós temos agora um calendário que da ocupação da Assembleia até hoje. Temos um ato que é um ato também nacional, é o ato em defesa da educação que acontece em todo o país. Infelizmente, puxado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Exatamente. Infelizmente, nós tivemos aqui, trazer como denúncia, com muita tristeza, um fato assim lamentável e que atinge a todos nós, trabalhadores em educação de todo o país, um ato vergonhoso, um ato de massacre aos trabalhadores da educação, colegas trabalhadores da educação do Paraná. Então, acho que esse ato de hoje, ele se torna ainda mais significativo. Na véspera do Dia Nacional de Luta pela Educação, nós tivemos esse massacre vergonhoso, onde os trabalhadores da educação foram massacrados, assim, sem possibilidade de defesa. Foi assim, as fotografias que estão na internet são terríveis. Bom, até no Jornal Nacional deu, né?
Que estava de olhos fechados para isso, né, professor? Vergonhosamente aqui no nosso diário catarinense não saiu uma vírgula sobre isso. Do estado vizinho e nada... Eu peguei o jornal hoje, não há um registro sobre a questão. Eu espero que isso tenha uma repercussão realmente forte. O estado do Paraná tem histórico de massacre aos trabalhadores de educação, não é a primeira vez. No governo Álvaro Dias nós já tivemos professor pisado pelos cavalos. Em 88. Exatamente. Em 1988, agora os cachorros avançando nos professores, né? Inclusive o cinegrafista da Band foi mordido pelo cachorro. Até a imprensa sofreu com isso, né? Então é um governo que não aprendeu com os seus erros históricos, né? E pretende a ferro retirar os direitos dos trabalhadores em educação e dos demais servidores do Paraná. Não são só os trabalhadores de educação que estão sendo atacados pelo governo do Paraná. E, infelizmente, nós temos esse registro, o ato de hoje, ele também toma mais importância por essa questão, mas também é um ato aqui no nosso estado da continuidade da nossa greve. Nós, na semana que vem, teremos assembleias regionais, teremos assembleia estadual. Sim, para avaliar o andamento da greve. Claro, e nós esperamos, inclusive, que o governo responda ao ofício que nós enviamos, né, para que a gente possa fazer a análise daquilo que ele nos responder, né, porque esse é o momento que o governo poderá, né, mostrar que realmente tem disposição e que vai ter consequência aqui com a educação de Santa Catarina para que a gente possa ir adiante, né? Não é nosso interesse ficar parado, nós queremos ter avanços, nós queremos ter a finalização desse movimento de forma vitoriosa para a população de Santa Catarina, que está no aguardo, porque nós sentimos o apoio que nós temos nos atos macro-regionais que nós fizemos na semana passada. A população está aderindo. Até para finalizar, professor, eu quero aproveitar o seu gancho sobre a importância desse trabalho todo e puxar a importância da educação. A educação é para ser levada em números, questão econômica, né, de fazer caber Florianópolis dentro de São Miguel do Oeste, né, como o professor se referiu. Qual que é o sentido da educação? Qual que é a importância, o valor da educação para uma nação, para as pessoas que estão lá na sala de aula aprendendo, para aqueles que estão na sala de aula ensinando? Qual que é o valor filosófico da educação, para o telespectador internauta entender um pouco? A educação é o mecanismo pelo qual nós podemos desenvolver todas as faculdades da pessoa humana. A educação é responsável para que a gente dê consistência, para que a gente dê formação humana e formação profissional para toda a população. Não há um país que atingiu um nível de desenvolvimento cultural, humano, um nível de desenvolvimento econômico, sem ter feito a aplicação adequada na sua estrutura pública de educação. É isso que garante o futuro das novas gerações, é isso que a população espera, e é isso que garante, inclusive, para aquelas pessoas pobres, para aquelas pessoas trabalhadoras, para os filhos da classe trabalhadora, permite a possibilidade de ascensão social. Então, a esperança de todos, passa pela educação. Porque sem a educação não é possível ter desenvolvimento social, cultural, humano e inclusive econômico para um país. Então, é essa clareza que é importante também que as pessoas tenham, né? Se nós estamos em luta pela educação, não é uma luta apenas dos trabalhadores em educação. É uma luta da sociedade brasileira, é uma luta da sociedade catarinense, que, aliás, tem demonstrado, apesar da falta de reconhecimento do governo, que os trabalhadores em educação de Santa Catarina são comprometidos, tanto é que os resultados nas provas, né, no Enem, em todas as avaliações nacionais da educação, Santa Catarina se destaca, né, e isso demonstra que nós temos compromisso com a educação e nós não queremos nos furtar disso, mas temos também que ir para a luta para que a gente possa melhorar. Está aí o filósofo e professor Aldoir Kremer, o diretor de assuntos educacionais do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Santa Catarina, no Floripa em Foco do SINT, falando da greve do magistério catarinense, que está aí desde o dia 24 de março, já comemorando aí o primeiro
mês de aniversário, né? E lembrando que já há assembleias regionais marcadas para a próxima semana. Sim. Que Segunda e terça-feira. Que vão culminar com uma assembleia estadual na quarta-feira, dia 6, aqui em Florianópolis. Isso. Na parte da manhã, às 8 horas, nós teremos reunião do comando de greve e à tarde, às 14 horas, a assembleia estadual. E é sempre ali na Praça Tancredo Neves, tem sido as assembleias? Nós temos feito as nossas assembleias no Centro-Sul. Eu agora não tenho a confirmação ainda do local. Isso vai ser amplamente divulgado, isso vai ser amplamente divulgado. Certo. Vai ter a reunião do comando de greve na parte da manhã e à tarde, a partir das 2, em local ainda a ser amplamente divulgado, vai ser a Assembleia Estadual para avaliar aí o andamento destes já mais de 30 dias de paralisação. E para fechando mesmo, professor Aldoir, o que a gente pode falar para a população que nos assiste, para o cidadão que nos assiste, como forma de esclarecer da necessidade e angariar esse apoio a esses professores que estão dormindo ali no hall da nossa Assembleia Legislativa? Veja onde nós chegamos, né, aqui no nosso estado. Os professores, os trabalhadores em educação tendo que estar na rua, tendo que montar acampamento aqui, tanto no centro administrativo com as nossas mobilizações, quanto na Assembleia Legislativa. É a segunda vez que nós nos acampamos durante essa greve e possivelmente teremos que nos acampar outras vezes, caso não haja o bom senso por parte do governo de estabelecer a negociação e que a gente leve a bom cabo isso. A gente gostaria de pedir à população que entendesse o porquê dos trabalhadores em educação na greve, o porquê do movimento. Esse é um movimento que é a busca da qualidade de educação em Santa Catarina, que passa pelo reconhecimento dos seus profissionais, né? Nós não queremos nada além daquilo que é de direito, que é aquilo que é bom, aquilo que é as condições de vida com o mínimo de qualidade, as condições de trabalho com qualidade, que nós infelizmente no nosso dia a dia não temos recebido essa valorização, esse respeito por parte do nosso patrão, que é o governador Colombo, que é o secretário de Educação Eduardo Deschamps, que são responsáveis para resolver essa questão da educação em Santa Catarina. Patrão e também nossos funcionários, são nossos funcionários públicos, nós é que pagamos. É isso, eles são os eleitos pela população para cuidar das políticas públicas, tanto de educação, de saúde, de segurança, e, portanto, eles sim assumiram esse compromisso quando tomaram posse. Então, eles não podem se furtar a esse compromisso com a população, inclusive a população que votou nesses políticos que estão agora no comando do governo. Professor Aldoir Kremer, olha, obrigado pela presença, nosso tempo já se esgotou, acho que deu para passar bastante informações aí à sociedade, e quem quiser se informar mais, buscar formas de apoiar esse movimento, é só visitar o www.sinte-sc.org.br. Ali tem os canais de acesso e de comunicação todos, né, professor? Felicidade, tranquilidade e até a próxima semana. Muito bem, Silvio, a gente agradece e até a próxima semana. E obrigado você, telespectador internauta, e tem a reprise desse bate-papo daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.